povo de Deus, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou te explicar como fazer um devocional efetivo. Esse vídeo aqui é especialmente para novos convertidos, mas se tu já tem uma caminhada aí na fé, te recomendo assistir para ver se tu daqui a pouco está fazendo da maneira correta, se tem algo que tu pode melhorar aí no teu devocional. Bom, o que é o devocional então? O devocional é aquele momento que a gente tira no nosso dia para dedicar ao Senhor. Então, estudar a sua palavra, a entender como que a gente aplica aqueles ensinos no nosso dia a dia, porque ler a Bíblia é uma coisa e fazer devocional é outra. Fazer devocional não é apenas tu ler, o teu livrinho ali de devocional, tem vários livros incríveis de devocionais, são muito válidos, mas nenhum deles isenta o dever que temos de ler a palavra de Deus. Então, no devocional, a gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa entender aquilo que a gente está lendo, destacar quais são os pontos que a gente pode aplicar na nossa vida a partir daquilo que a gente está lendo. Então, o devocional, ele é um estudo, é algo aprofundado, não é simplesmente a leitura da Bíblia. E de maneira prática e sucinta, eu vou começar te dando as dicas. Primeira coisa, defina um horário específico para fazer o teu devocional. Eu acredito que pela manhã é o melhor horário para isso, porque a gente está começando o nosso dia, E eu acho que é muito importante a gente ter cuidado com o que a gente coloca para dentro de nós nas primeiras horas do nosso dia. Não é à toa, que a própria nutrição nos instrui a quais alimentos a gente tem que ingerir primeiro, a tomar água, logo que a gente acorda. Então, antes de colocar alimento, tomar água. Existem várias instruções, assim, acerca do nosso corpo físico e da nossa alma também. Então, tudo aquilo que a gente coloca para dentro da gente, primeiro, tem muita relevância. Então, se tu acorda de manhã e a primeira coisa que tu faz é ligar a TV no telejornal, aí na TV vai estar passando tragédia, o acidente que aconteceu, o atropelamento, tá chovendo, a pessoa perdeu o ônibus, aí tem aquela matéria da pessoa que perdeu o ônibus, que a rua tá esburacada. Olha quanta coisa ruim tu tá colocando para dentro de ti para começar o dia. Então, quando a gente faz o devocional pela manhã, eu acho que é muito mais eficaz, porque a gente faz o estudo e a gente aplica aquilo que a gente estudou no decorrer do dia. Não, biblicamente não existe um horário, Lá não está escrito, olha, vocês têm que fazer o devocional pela manhã. Não, essa é só uma dica. Eu acho melhor fazer pela manhã, mas se tu acha melhor fazer na parte da noite, também não tem problema algum. Mas o importante é que tu defina um horário. Isso é um compromisso teu com Deus, para que tu não falhe no devocional. Tu tem que ter esse horário definido, senão tu vai falhar miseravelmente. Assim como tu anota na tua agenda que tu tem a reunião às 10 horas da manhã, anota na tua agenda, devocional 7 horas da manhã. E não abra mão disso, assim como tu não abre mão dos teus compromissos de trabalho, os compromissos da tua vida, porque tu é adulto e responsável, tu também tem que ser maduro o suficiente para arcar com esse compromisso na tua agenda. Então, defina um horário específico. Segunda coisa, encontre ferramentas que vão funcionar para ti. Existem pessoas que aprendem muito mais ouvindo, outras que aprendem muito mais enxergando, outras escrevendo. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de escrever, eu gosto de rabiscar a minha Bíblia. Encontre ferramentas. Lembra assim de como que foi na tua época do colégio. Como é que tu estudava? Como é que aquilo internalizava, o conteúdo para a prova? Como é que internalizava dentro de ti? Usa essas ferramentas para o teu estudo também. Vou dar um exemplo para vocês. Uma coisa que eu faço e que eu gosto muito é escrever cartas para Deus. Então, eu tenho um caderninho, um caderno normal, e aí eu vou lá e escrevo carta, eu coloco o dia e eu conto para Jesus, É uma oração através de cartas. É uma forma que funciona super para mim e que pode funcionar para ti também. Então, encontre nessas ferramentas. Eu, como sou uma pessoa que gosto muito de escrever, sou muito visual, eu tenho um monte de canetinha, lápis de cor, coisas assim que vão me dar mais ânimo e mais disposição também para aquele momento. Terceira dica, prepare o ambiente. Então, tu já tem lá o teu horário definido para o devocional, tu já tem lá as ferramentas que vão te ajudar para esse devocional. Então eu vou fazer o meu devocional escrevendo num caderno.
Beleza, tu já tem tudo isso. Agora tu vai preparar o ambiente. O ambiente pode ser o teu quarto, pode ser a sala, pode ser teu escritório, pode ser onde for. Mas prepare esse ambiente. Avise para as pessoas da tua casa que aquele é o teu momento de devocional. Peça para as pessoas não te interromperem. Às vezes, tu só não está conseguindo ter um momento ali porque tu não avisou teu marido, né? Olha, amor, não entra no quarto agora que eu vou fazer minha oração, fazer meu devocional. Pronto. Cuida aí das crianças um pouquinho, tá tudo certo. Escolha um ambiente adequado, prepare o ambiente. Sem distração, não adianta tu querer fazer o teu devocional assistindo TV, olhando o celular do lado. Coloca o celular para longe, desliga a TV, prepara aquele ambiente, aquela atmosfera, sabe? Que nem quando tu vai para academia. Quando tu vai para academia, tu também entra no ambiente, tu coloca música para ouvir, né? Tu coloca lá uma roupa apropriada para o exercício físico, tu já começa lá na esteira para se aquecer, para depois então ir para os aparelhos. Então tu vai preparando o ambiente para isso. E para o devocional é muito importante que tu prepare o ambiente também. Quarta dica, escute louvor. Assim, e isso também entra na dica anterior, né? De preparar o ambiente. Então, a gente precisa preparar o ambiente como um todo, né? Entrar nessa atmosfera, entrar neste clima. Não adianta tu tá lá fazendo teu devocional de noite, né? Aconteceu um monte de problema durante o dia no trabalho. Aí tu vai pro teu quarto, fecha a porta e começa lá a ler a Bíblia e tal, beleza? Não, tu tá com a cabeça ainda lá fora. Tu precisa se conectar aqui, com esse momento, com Deus, sabe? E os louvores, eles me ajudam muito e eu acho que podem te ajudar também. Então, escuta 2, 3 louvores, canta junto, fica meditando na letra, sabe? Declarando aquelas palavras, convidando o Senhor para esse momento, né? Pai amado, eu te convido para entrar nesse quarto, para abrir meus olhos e meus ouvidos, me dar discernimento, me dar entendimento, sabedoria. O que o Senhor quer falar comigo hoje? Espírito Santo, começa a clamar, começa a preparar o ambiente, sabe? Ouvindo louvor. Enquanto tu tá fazendo teu devocional, se tu quiser escutar um gospel instrumental, eu faço isso, né? Eu coloco lá no meu Spotify o gospel instrumental, eu fico ouvindo essas músicas enquanto eu tô lendo a Bíblia, enquanto eu tô escrevendo. Pra mim, me faz muito bem. Então, prepare o ambiente também nesse quesito. Beleza, então já preparei o ambiente, já sei como que eu vou fazer meu devocional, já escolhi o lugar, tá tudo certo. Como que eu faço na prática? Comece orando. A oração é muito importante, ela precisa fazer parte do teu devocional. Oração, gente, é uma conversa. Tu fala e tu escuta. Então não é um monólogo, não é só tu falando e despejando tudo lá para Deus, né? Às vezes as pessoas dizem que Deus não fala comigo, mas é que tu não dá tempo para Deus falar, né? Tu simplesmente fala, fecha a porta e vai embora, nem quer saber mais de nada. Não, tu precisa orar, tu precisa conversar, perguntar, sabe? Começa contando do teu dia, tudo o que aconteceu, o que te deixou triste, o que te deixou feliz, qual é o problema que tu tá passando, né? O que é que tá acontecendo? Começa a conversar, sabe? Fazer perguntas para Deus. Pai, me responda isso daqui. O Senhor pode te responder de diversas formas. Através do teu estudo que tu vai fazer, no dia seguinte, através de uma pessoa, através do louvor que tu ouviu. De diversas formas o Senhor pode te responder. Mas para isso tu precisa perguntar. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é silenciar. Então eu faço minha oração, eu converso e eu gosto de ficar uns momentos assim em silêncio, olhando pela janela, apreciando, né, contemplando a natureza, a criação do Senhor. E muitas vezes o Senhor fala ao meu coração nesse momento que eu silencio, sabe? Porque a nossa mente nunca para, né? A nossa mente está sempre ali trabalhando. Então, às vezes quando eu tô assim em silêncio, parece que o Senhor coloca na minha mente, no meu coração, a resposta para aquilo que eu estava ansiando. Então, conversa com Deus. Começa o teu devocional orando. Maria, eu tenho que orar de joelhos ou eu tenho que orar sentado? Tanto faz. O orar de joelhos, né, é uma demonstração de se prostrar ao Senhor, mas não existe nada na Bíblia que diga que o Senhor não vai ouvir a tua oração se tu estiver sentada, se tu estiver em pé. Tu pode orar
quando e onde quiser, mas ore. Uma dica muito interessante, né? Porque às vezes as pessoas dizem, mas eu não sei o que falar com Deus, hoje eu não tenho nada para falar para Deus. É fazer um quadro de oração. Eu fiz isso durante um tempo e foi muito bom para mim, de orações intencionais. Porque se a gente não tem intenção nas nossas orações, a gente acaba fazendo as coisas de acordo com o que a gente está sentindo. E tem dias que a gente não está sentindo vontade de orar pelo fulano. Só que tá lá no nosso quadro, a gente tem que orar pelo fulano. Então o que eu fazia, né? Que pode servir também para alguém aí que está assistindo. Eu tinha um quadro branco e eu colocava no quadro segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda-feira é o dia de orar pelos enfermos. Então, na segunda-feira, eu sempre começava a minha oração pensando em todas as pessoas que eu conheço que estão passando por alguma doença, alguma dificuldade, eu orava por essas pessoas. Aí, isso já abria portas para eu começar a falar com Deus de outras coisas. E aí, lá pelo decorrer do caminho, falei da fulana. Deus, a fulana me falou isso aqui no trabalho, olha só. E aí abre para uma outra conversa com Deus. Entende como é legal essas orações intencionais? Porque aí faz com que a gente consiga ter uma abertura para outros assuntos com Deus, né? É como se assim isso abrisse a tua conversa com o Pai. Aí na terça-feira é o dia de orar pela nação. Começa a orar pelo Brasil, a proclamar palavras sobre a nossa nação. Aí tu começa a pensar na política, tu começa a orar pelo fulano que tá lá, o Beltrano. Então, coloque, sabe? Eu vou orar pelo país, eu vou orar pelos enfermos, eu vou orar pela família. Quando é orar pela família e amigos, nomeia todo mundo. O fulano, o Beltrano tá passando por isso, pai. O ciclano tá passando por isso. E aí, quando tu vê, tu tá orando 1 hora. E tu nem viu o tempo passar. Sabe? Então, fazer quadro de oração é muito legal. Outra dica, então, que na verdade não é uma dica, é um dever, é extremamente importante que tu faça isso no teu devocional, é ler pelo menos um capítulo da Bíblia. Eu nunca vou dizer para vocês, tem que ler 4 capítulos por dia, 5 capítulos por dia. Eu sou da seguinte opinião, não adianta tu ler 10 capítulos se tu não vai conseguir internalizar aqueles 10 capítulos. É humanamente impossível tu ler 10 capítulos da Bíblia por dia e aí tu aplicar tudo que aqueles 10 capítulos falaram, né, no decorrer das tuas horas. É humanamente impossível. Eu prefiro muito mais ler 1, 2 capítulos, 3 capítulos, mas que tu aplique aquilo no teu dia, que tu entenda verdadeiramente, que tu não leia a Bíblia como um livro de história, para ler e terminar logo. Não, a Bíblia é um livro interminável, não é para tu começar a ler e terminar logo. Então, leia a Bíblia. Depois que tu orou, que tu ouviu o louvor, que tu orou, o ambiente já está preparado, beleza, vamos abrir a Bíblia. Abre a Bíblia e leia. Minha dica, leia sequencialmente. Então, vai ler João. Lê o capítulo 1 de João hoje, amanhã tu vai ler o capítulo 2, 3 e assim por diante, não aleatoriamente. Por quê? É mais complexo compreender, né? Principalmente se tu ainda não leu a Bíblia inteira. Tu precisa ter um panorama geral da Bíblia. E se tu começa a ler, hoje eu vou ler Ezequiel, hoje eu vou ler Apocalipse, hoje eu vou ler Mateus, vai dar uma confusão na tua mente. Tu precisa primeiro entender todo o contexto assim da Bíblia, né? Acho que isso é para um passo mais adiante, se tu já está mais avançado, conhecendo mais as escrituras. A minha dica é que tu leia. Começa e termina um livro. Começa e termina um livro. E assim por diante. Não tem problema nenhum. Tem gente que gosta de abrir a Bíblia aleatoriamente. Deus vai falar comigo. Abre a Bíblia. Só que, gente, a Bíblia não é a lâmpada mágica. É isso que vocês precisam entender. Deus me dá uma palavra. Pum! Deus pode, obviamente, Ele pode falar contigo assim, mas a Bíblia não é a lâmpada mágica para tu ficar lá pedindo coisas, sabe? A Bíblia é um manual de vida. A gente precisa ler porque a gente precisa ser como a Bíblia nos instrui a ser. E lá tem todas as respostas, mas a gente não vai encontrar as respostas agindo dessa forma, sabe? Esperando milagrosamente que um versículo tal fale comigo. Repito, pode acontecer isso? Pode, comigo já aconteceu, mas isso não é via de regra. E se tu levar isso como via de regra, tu vai se decepcionar, porque não é assim que funciona. Então a minha dica é que tu comece e tu termine um livro. Comece e termine. Outra dica, quando tu terminar de ler o capítulo, tu vai ter assim, rabiscado lá os versículos que mais falaram contigo, tu vai pro teu caderninho escrever, né? Esse versículo aqui falou isso comigo. Quando tu terminou,
tu vai ver qual daqueles versículos ali tu consegue memorizar. Eu acho que é muito importante isso, gente, a memorização, sabe? Uma vez por semana, escolhe um versículo para memorizar. Jesus venceu no deserto apenas declarando a palavra de Deus. E a memorização não é para que tu saia repetindo aí aleatoriamente, não. É porque a memorização, ela é muito importante para a gente internalizar aquilo que a gente leu. Então, antigamente, não sei se vocês sabem, mas lá na época de Jesus, até que se vocês assistem The Chosen, vocês vão ver que tem cenas onde eles estão tentando memorizar e aprender as escrituras. Isso por quê? Porque na época era assim que funcionava. Nem todo mundo tinha acesso à leitura, nem todo mundo sabia ler e escrever. Então, como que eles estudavam a palavra de Deus? Memorizando. Então, é muito importante também que a gente, volta e meia, memorize versículos, sabe? Então anota lá no teu bloco de notas do celular, coloca na geladeira, coloca no plano de fundo do celular e tenta memorizar aqueles versículos. Mas mais importante do que isso é tu entender quais ensinos tu pode extrair daquilo ali que tu tá lendo. Então, exemplo, Provérbios. Eu li Provérbios, 10, e lá tá falando sobre fofoca. Olha, então eu vou anotar aqui. A fofoca vai me levar para um caminho assim, assim, assado. Não pode fofocar, não pode. Entende? Eu tô dando aqui um exemplo super simples, mas tudo que a gente lê, a gente consegue extrair alguma coisa e aplicar na nossa vida. E aí, aquilo que tu anotou, tu vai revisitar durante o dia, né? Então, lá pela metade da manhã, deixa eu ver o que eu anotei aqui do meu devocional, que eu já nem me lembro mais o que é que eu li. Isso é verdade, tá. Então, beleza. Aí lá na metade da tarde, vai lá e revisita de novo. E aí tu vai aplicando isso no teu dia. Pode ser que lá na metade da tarde tu pense, meu Deus, eu estudei sobre isso de manhã e eu tô tendo que aplicar agora na minha vida. O Senhor me colocou numa situação que eu preciso aplicar esse negócio aqui. Entende? Então, tu vai aplicando isso no teu dia a dia também. Tu precisa anotar. Não adianta tu ler, fechar a Bíblia, pronto, acabou. Não. O que é que eu preciso aprender disso aqui que eu acabei de ler? Uma outra dica que eu gosto muito é, depois de fazer o devocional, eu vou para a internet. Tem alguns pastores, pregadores, evangelistas que eu gosto muito do que eles falam, da linha teológica que eles seguem, e eu vou pesquisar se eles já falaram alguma coisa a respeito daquele capítulo que eu li, daqueles capítulos que eu acabei de ler. Então, digamos que tu tenha lido Daniel 10 e 11. Aí tu vai lá e coloca o nome do fulano que tu gosta de acompanhar, Daniel 10 e 11. Daqui a pouco tem uma pregação que o fulano já fez sobre aquilo. Tem um estudo bíblico que o fulano, uma entrevista, um podcast, né? E aí daqui a pouco, aquilo que o fulano falou, tu não tinha pensado quando tu estudou. Então, o Espírito Santo ministra coisas diferentes pra gente. Ele pode ministrar determinada coisa pra mim e diferente pro fulano. Mas é legal ouvir esse outro viés, né? Poxa, olha só o que o Espírito Santo ministrou na vida do fulano sobre esses capítulos. Eu não tinha pensado. Deixa eu anotar aqui, porque eu também quero me aprofundar mais sobre isso. E aí tu começa a abrir a tua mente, entendeu? Escutar outras pessoas falando a respeito daquilo. E a última dica, que na verdade eu já falei aqui, mas eu acho que vale a pena frisar, que tu revisite essas tuas anotações durante o dia. Não sei se vocês são assim, mas eu quando acordo de manhã, eu vou lá e faço meu devocional. Às vezes eu tô um pouco sonolenta, confesso pra vocês. E aí, passo algumas horas e eu penso, o que foi meu devocional mesmo hoje? Meu Deus, já fiz tanta coisa no meu dia que eu tô me esquecendo. Deixa eu ir lá olhar. Aí eu vou lá, sim, beleza. Deus falou isso. Entende? Então é muito importante que tu revisite isso no decorrer das tuas horas. Gente, devocional não é uma receita de bolo. Não existe o certo, o errado. Existem dicas que tu pode fazer para aprimorar. O importante é que tu esteja conectado com o Senhor, que tu queira buscar mais, que tu queira compreender mais a sua palavra. O devocional é um estudo que tu faz acerca da palavra do Senhor, é aplicar tudo aquilo na tua vida. E eu espero do fundo do meu coração que essas dicas aqui façam sentido para ti. Se fazem sentido, não esquece de se inscrever e compartilhar esse vídeo com os teus amigos também, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus!